Tem homem que chega aos 60 e tanto sem perceber o momento exato em que começou a perder o domínio da própria noite. Não foi de um dia para o outro. Foi aos poucos. Uma vez por noite no banheiro virou 2. Depois 3. O sono, que antes vinha como descanso, virou intervalo. A cama deixou de ser repouso e passou a ser espera. Espera pela próxima vontade de urinar. Espera pelo próximo jato fraco. Espera por uma madrugada quebrada, que, na manhã seguinte, rouba energia, humor, paciência e até a forma como esse homem olha para si mesmo no espelho. O mais cruel não é apenas acordar. O mais cruel é a sensação de viver cansado por dentro. É sair da cama e sentir que o corpo já amanheceu devendo. É perceber que a disposição sumiu, que a concentração caiu, que a irritação aumentou, que a saúde íntima masculina começou a ser afetada por uma guerra silenciosa que quase ninguém vê. E quando isso se repete por semanas, o homem não sofre só com a urina. Sofre com a dignidade. Sofre com a presença. Sofre com a saudade do tempo em que o corpo obedecia. Meu nome é doutora Bruna Machado. Sou urologista há mais de 15 anos. E hoje eu quero te mostrar por que muitos homens acima de 60 anos estão tentando resolver o problema no lugar errado. Nem sempre a raiz está só na idade. Nem sempre está só na ereção. Nem sempre está só no exame. Muitas vezes, existe um padrão de noite mal conduzida, irritação urinária, inflamação silenciosa, escolhas erradas no fim do dia e a ausência de pequenos rituais que ajudam o corpo a desacelerar. E um desses rituais, quando entra do jeito certo, pode fazer o homem começar a sair do ciclo da madrugada quebrada. Uma xícara noturna, preparada com inteligência, sem exagero e sem fantasia milagrosa. Só que aqui mora um detalhe que quase ninguém explica direito. Antes de continuar, comenta aqui o seu nome e a sua cidade, e já se inscreve no canal, porque até o fim eu vou te mostrar por que tantos casos de saúde do homem 60+, saúde da próstata e qualidade de vida masculina pioram não por um grande erro, mas por uma sequência de hábitos pequenos e repetidos. E é aqui que a maioria dos homens se engana. Seu Adalberto tinha 67 anos. Não era um homem largado. Era um homem cansado. Existe diferença. Camisa limpa, barba feita, fala baixa, pasta de exames debaixo do braço. Chegou ao consultório num fim de manhã abafado, com aquele tipo de expressão e vontade de ser compreendido sem precisar dizer tudo de forma direta. Homem dessa geração quase nunca entra no assunto principal de cara. Primeiro fala do sono. Depois fala da urina. Depois toca na energia. Só muito mais tarde encosta no que realmente o está ferindo por dentro. Ele sentou devagar, ajeitou os óculos e disse: Doutora, eu não sei mais o que é dormir uma noite inteira. Tem noite que eu levanto 2 vezes. Tem noite que eu levanto 4. Quando eu volto para a cama, parece que o corpo já não encaixa mais no sono. No dia seguinte eu viro um trapo. Sem paciência. Sem vontade. Sem cabeça para nada. Eu perguntei quando aquilo tinha começado a incomodar de verdade. Ele respirou fundo. Ficou alguns segundos olhando para a própria mão. A aliança brilhava pouco debaixo da luz do consultório. Quando minha esposa começou a dizer que eu fiquei ausente dentro de casa. Não ausente de sair. Ausente de presença. Estou sempre moído. A esposa dele, Dona Constantina, tinha 62 anos. Não estava cobrando desempenho. Estava sentindo falta do homem inteiro. Falta de conversa. Falta de humor. Falta de espontaneidade. Porque a saúde masculina vai muito além da sexualidade na maturidade. O homem que dorme mal por causa da bexiga e da próstata não perde só descanso. Perde pedaços da própria personalidade. Na semana em que o acompanhei mais de perto, seu Adalberto me descreveu o final dos dias dele. Essa parte foi decisiva. O jantar acontecia tarde. Quase sempre pesado. Arroz demais, pão demais, café depois das 6, refrigerante, só um copo, fruta muito doce perto da hora de deitar, televisão ligada até tarde,
Muita água concentrada à noite porque ele passava o dia inteiro bebendo pouco para não ir ao banheiro fora de casa. O corpo inteiro vivia desorganizado. E à noite a conta chegava. Percebe como isso muda tudo? O homem acha que o problema começa quando deita, mas muitas vezes ele começa ainda no fim da tarde. O café fora de hora. O líquido acumulado tarde demais. O sal em excesso. O sedentarismo. A barriga pressionando metabolismo e sono. A ansiedade de já deitar pensando que vai acordar. A saúde da próstata entra nessa história. Claro. Problemas urinários como jato fraco, urgência, frequência e noctúria são comuns em quadros de aumento benigno da próstata e merecem avaliação. Eu peguei uma folha e desenhei uma torneira mal regulada ligada a uma caixa apertada. Falei: imagine que sua bexiga quer trabalhar em paz, mas existe pressão, irritação e confusão no sistema. A urina não flui com conforto. O cérebro entra em alerta. O sono quebra. E quando o sono quebra toda noite, o homem não amanhece inteiro. Ele ficou olhando para o desenho como se alguém finalmente tivesse dado forma ao que ele vinha sentindo havia meses. Então eu perguntei: Seu Adalberto, o que o senhor faz para dizer ao corpo que a noite começou? Ele riu sem graça. Nada, doutora. Eu só vou vivendo até cair de sono. E esse é um ponto decisivo. Muitos homens acima de 50 anos não têm ritual de transição. O dia acaba de forma brusca. A mente continua acesa. O estômago ainda está ocupado. A bexiga entra em sobrecarga. E a noite vira campo de batalha. Foi aí que eu introduzi uma ideia simples. Não como cura. Não como atalho. Não como promessa vulgar. Como ritual. Uma xícara de chá morno, em horário certo, em volume moderado, com intenção de desacelerar, sem transformar isso num balde de líquido antes de deitar. Expliquei que o problema não é tomar chá de forma mágica. O problema é achar que qualquer chá, em qualquer quantidade, em qualquer hora, resolve uma próstata após os 60. Não resolve. Em alguns homens, exagerar líquido à noite pode piorar o número de idas ao banheiro. Em outros, bebidas com cafeína no fim do dia atrapalham ainda mais. O erro não é só o que você toma. É como e quando toma. Ele me perguntou: mas esse chá ajuda a próstata? Eu respondi do jeito que um médico sério precisa responder. Sozinho, não esvazia a próstata, não derrete nada, não substitui consulta, não substitui investigação. O que ele pode fazer, quando bem escolhido e bem encaixado na rotina, é ajudar a criar um sinal de desaceleração para o corpo. E um corpo que desacelera melhor pode dormir melhor. Um homem que dorme melhor pode acordar menos ansioso. E quando o pânico noturno diminui, o sofrimento em torno da saúde íntima masculina também começa a afrouxar. Só que existe um erro ainda mais perigoso. Seu Adalberto arregalou os olhos quando ouviu a palavra ritual. Ele achava que médico só prescrevia exame, remédio ou bronca. Não esperava ser orientado a cuidar do começo da noite como quem protege uma peça delicada. Eu disse para ele observar não apenas o chá, mas o contexto. Reduzir café tarde. Jantar menos pesado. Evitar empurrar litros de líquido perto da hora de dormir. Criar meia hora de silêncio real. Sentar. Respirar. Tomar aquela xícara sem televisão gritando, sem celular na mão, sem transformar a noite num prolongamento da agitação do dia. Na volta seguinte, ele entrou menos travado. Não estava curado, não seria honesto contar assim. Mas algo tinha mudado. O rosto ainda carregava cansaço, só que agora havia uma pontinha de curiosidade. Ele contou que começou a usar a xícara como um marco. Depois do chá, a casa baixava de volume. A luz da cozinha ficava mais suave. Dona Constantina guardava a louça. Ele sentava perto da janela dos fundos, e pela primeira vez em muito tempo, sentia que o corpo recebia um aviso. Agora é noite. O cheiro do chá se espalhava devagar. Não era o cheiro em si que fazia milagre. Era o conjunto. O calor da xícara nas mãos. O vapor subindo no rosto.
O silêncio sem televisão. O jantar mais cedo. A sensação de que ele tinha parado de maltratar a própria madrugada. Em poucos dias, ele começou a notar que algumas noites estavam menos quebradas. Não todas. Algumas. E para um homem que já tinha desaprendido o que é esperança lógica, isso pesa. A esposa percebeu antes dele. Disse que ele estava menos irritado no café da manhã. Menos áspero. Menos murcho. Passou a caminhar 10 minutos depois do jantar em vez de se afundar direto no sofá. Diminuiu o refrigerante à noite. Parou de tomar café depois do entardecer. Isso parece pouco para quem olha de fora. Para homens acima de 60 anos, esse tipo de ajuste mexe com a base da qualidade de vida masculina. Numa noite chuvosa, ele me contou uma cena que ficou gravada em mim. Estava na cozinha, segurando a caneca, quando Dona Constantina perguntou: "Você acha que é isso que está te ajudando?" Ele olhou para o chá, pensou e respondeu: "Não é só isso. Acho que é a primeira vez que eu parei de lutar contra o meu corpo e comecei a ouvir." Essa frase mudou o rumo da consulta. Porque saúde masculina 60+ não melhora quando o homem entra em guerra com o corpo. Melhora quando ele entende o mecanismo. O chá não era o herói. O herói era o reposicionamento. Ele parou de viver de improviso. Parou de tratar a noite como sobra do dia. Parou de fingir que sintomas urinários em homens acima de 50 anos são só um detalhe chato. E quando um homem começa a respeitar a noite, o corpo inteiro ganha uma chance. Só que aqui entra um ponto delicado. Muita gente pega esse tipo de hábito e transforma em propaganda irresponsável. Começa a vender tratamento natural disfunção erétil, chá que encolhe próstata, solução definitiva para a próstata após os 50, como se o corpo fosse um interruptor. Não é. A evidência para suplementos e abordagens complementares nessa área varia bastante. Até produtos famosos como Sol Palmetto têm resultados mistos e, em estudos importantes, não mostraram superioridade clara ao placebo para sintomas urinários de HPB. Por isso eu mostrei ao seu Adalberto que o objetivo não era se iludir. Era construir terreno. Menos irritação, mais constância, mais respeito ao horário, mais consciência do corpo. E quando esse terreno melhora, o homem começa a sentir reflexos em vários pontos ao mesmo tempo. No humor, na disposição, na paciência, na forma como acorda, na própria sexualidade e na maturidade. Porque o corpo cansado da madrugada não consegue sustentar bem quase nada no dia seguinte. Eu vejo homens gastando muito em farmácias, mascarando o problema. A ciência mostra que compostos naturais e hábitos só fazem sentido quando entram num terreno bem montado e com expectativa realista. Para facilitar, eu deixei aqui na descrição o link de uma opção natural que reúne ingredientes conhecidos dentro desse universo de suporte à saúde masculina. Pode clicar para conhecer, mas continue assistindo porque o que eu vou te mostrar agora sobre o erro que muitos homens cometem ao escolher o chá. O horário e a quantidade é o que separa o ritual que acalma do hábito que piora a madrugada. No sábado seguinte, seu Adalberto mandou uma mensagem curta. Não falou de cura. Falou de alívio. Disse que tinha passado uma noite em que levantou menos, voltou a dormir mais rápido e acordou com a sensação rara de não estar quebrado. Depois completou com uma frase simples. Doutora, acho que minha noite está começando a voltar para mim. E é aqui que a história fica mais séria. Porque uma xícara à noite pode ajudar alguns homens como símbolo de ajuste. Só que existe um detalhe de preparo, de escolha e de limite que, quando ignorado, faz o efeito virar o contrário. É esse erro que eu vou abrir agora. Tem um erro que derruba esse ritual logo no começo. O homem escuta chá à noite e entende quanto mais, melhor. E não é assim. Foi exatamente aí que seu Adalberto quase estragou o que estava começando a construir. Na terceira semana, animado com 2 noites um pouco melhores, ele resolveu encher uma caneca maior. Depois repetiu meia xícara porque vai que ajuda mais. Resultado: levantou mais vezes, ficou irritado. Passou o dia seguinte reclamando do próprio corpo e quase desistiu de tudo. Quando ele voltou ao consultório, entrou contrariado.
Sentou, respirou forte e soltou. Doutora, acho que não adiantou nada. Piorou. E eu perguntei a quantidade. Ele fez uma pausa, meio sem graça. Aumentei um pouco. Esse um pouco era o retrato exato do erro. Homem acima de 60 anos muitas vezes foi educado a pensar que remédio forte resolve mais, dose maior acelera resultado, esforço brusco conserta o que anos de desgaste criaram. Só que a próstata após os 60, o sono picado e a rotina urinária não obedecem à lógica da força. Obedecem à lógica do ajuste. Eu expliquei a ele com uma imagem simples. Seu Adalberto, imagine que a noite é como uma estrada estreita. Se o senhor coloca coisa demais para passar ao mesmo tempo, o trânsito trava. O objetivo da xícara não é inundar o sistema antes de deitar. É marcar a transição, acalmar o corpo e evitar exageros que provoquem ainda mais idas ao banheiro. Ele ficou em silêncio, me olhando com a expressão de quem finalmente percebe que o problema não estava só no chá. Estava no impulso. Esse detalhe é decisivo para homens acima de 50 anos que vivem sintomas urinários. O volume de líquido e o horário em que ele entra podem influenciar muito a noctúria e a urgência noturna. O próprio NDDK destaca que frequência urinária, urgência e noctúria fazem parte do quadro de próstata aumentada e outras alterações urinárias, e a organização dos hábitos importa bastante nesse contexto. Seu Adalberto então começou a fazer o oposto do que o impulso mandava. Em vez de exagerar, passou a respeitar a medida. Em vez de tomar o chá muito tarde, começou a tomá-lo com antecedência. Em vez de jantar pesado e depois tentar consertar tudo com uma bebida quente, passou a tratar o fim do dia como uma sequência lógica. Jantar mais cedo, menos café no fim da tarde, menos sal, menos açúcar escondido, menos televisão berrando, menos líquido acumulado em cima da hora. A xícara entrou como ponto de calma, não como ferramenta de desespero. E foi nesse momento que a história dele deixou de ser sobre bexiga e passou a ser sobre identidade. Porque o homem que vive correndo para o banheiro à noite começa a se sentir diminuído. Ele pode até não falar isso em voz alta. Pode brincar, pode desconversar, pode dizer que é da idade. Só que por dentro ele sente. Sente quando evita viagem longa. Sente quando sai de casa já calculando o banheiro. Sente quando deita. E em vez de relaxar, entra em alerta. Sente quando o sono quebrado rouba força, humor e até desejo. Saúde masculina 60+, é isso também. Entender que a próstata não afeta apenas urina. Afeta a forma como o homem ocupa a própria vida. Numa quarta-feira chuvosa, seu Adalberto me contou que Dona Constantina percebeu a mudança de postura antes da mudança de sintoma. Você está menos desesperado, ela disse. E aquilo ficou na cabeça dele. Menos desesperado. Às vezes esse é o primeiro sinal real de melhora. Não é o homem parar de levantar na mesma semana. É ele parar de se sentir refém total do próprio corpo. É aqui que a maioria se engana. Muita gente acha que o chá certo resolve tudo sozinho. Não resolve. Muita gente acha que qualquer erva serve, desde que venha com promessa forte no rótulo. Não serve. Muita gente acha que natural é sempre seguro. Não é. O NCCIA lembra que produtos complementares usados para sintomas de próstata têm evidência inconsistente e que abordagens populares, como sal palmetto, não mostraram benefício claro em estudos importantes para sintomas urinários de hiperplasia prostática benigna. Foi por isso que eu precisei ser muito clara com ele. Seu Adalberto, o senhor não está comprando um chá. O senhor está reconstruindo a noite. Ele baixou a cabeça e ficou mexendo na borda da caneca de água que eu tinha oferecido. Tinha homem ali se reconhecendo na própria pressa. E quando esse tipo de homem percebe que passou anos tratando sintomas com ansiedade e improviso, alguma coisa amolece por dentro. Não é fraqueza. É lucidez. Na semana seguinte, ele descreveu uma cena pequena, mas poderosa. Terminou o jantar cedo. Dona Constantina estava guardando os pratos. A cozinha tinha cheiro de alho, caldo quente e chuva na janela. Em vez de se jogar no sofá, ele apagou a televisão da sala,
deixou o celular no quarto e ficou alguns minutos em silêncio. Preparou a xícara sem exagero. Sentou-se perto da mesa, segurou o calor com as 2 mãos e tomou devagar. Pela primeira vez em muito tempo, não estava tentando expulsar um problema do corpo. Estava tentando fazer as pazes com a própria noite. Você percebe a diferença? Antes, ele queria apagar sintomas. Agora, estava reorganizando o terreno. Isso muda tudo. Porque um homem que dorme um pouco melhor tende a acordar menos inflamado pela frustração. Caminha com menos peso. Come com menos impulso. Discute menos. Trabalha melhor o humor. E isso reverbera até na saúde sexual masculina. Não porque o chá virou solução direta para a ereção fraca, mas porque a madrugada deixou de sabotar o dia com tanta brutalidade. Eu disse a ele algo que muitos homens acima de 60 anos precisavam ouvir desde cedo. Seu corpo não está pedindo punição, está pedindo método. Ele ficou parado. Depois sorriu de leve. Era um sorriso curto, de quem não está eufórico, mas começa a respirar diferente. Esse tipo de frase entra fundo em homem cansado. Só que existe outro erro silencioso nessa história. Alguns homens, quando descobrem um ritual que ajuda um pouco, passam a ignorar sinais que exigem avaliação médica. E isso é perigoso. Se junto com a frequência urinária vier dor, febre, sangue na urina, incapacidade de urinar ou desconforto importante, não é hora de insistir em ritual caseiro. É hora de procurar avaliação. O NIDDK destaca exatamente esses sinais como motivos para procurar atendimento em problemas prostáticos e urinários. Seu Adalberto precisou ouvir isso também. Porque homem que sofre em silêncio costuma ir para 2 extremos. Ou ignora tudo, ou acredita em qualquer promessa. Nenhum dos 2 caminhos é seguro. Urologia preventiva é justamente o meio-termo inteligente. É observar sintomas sem pânico, mas sem negação. É entender que próstata após os 50 e próstata após os 60 exigem acompanhamento. Porque jato fraco, urgência, sensação de esvaziamento incompleto e noctúria não devem ser tratados só como normal da idade. Com o passar das semanas, seu Adalberto começou a sentir algo raro, previsibilidade. Não em todas as noites, não de forma perfeita. Mas o corpo já não era um inimigo totalmente imprevisível. Em algumas madrugadas ele levantava menos. Em outras, mesmo levantando, conseguia voltar ao sono com mais facilidade. A cabeça já não disparava na mesma velocidade. Dona Constantina dizia que o rosto dele amanhecia menos tenso. O café da manhã voltou a ter conversa. E homem que volta a conversar cedo em casa, geralmente está voltando para si mesmo. Foi nessa fase que a questão da sexualidade na maturidade reapareceu sem pressão. Não como cobrança. Como consequência humana. Quando a noite melhora, o dia fica menos pesado. Quando o dia pesa menos, a confiança volta a circular. Quando a confiança volta, a saúde íntima masculina começa a respirar. Não é milagre. É fisiologia encontrando menos obstáculo. Eu mostrei a ele que isso valia também para a ideia de testosterona naturalmente. Muita gente procura como aumentar testosterona naturalmente como se isso fosse uma tecla isolada. Só que um homem mal dormido, ansioso, sedentário e preso em rotina inflamatória está sempre sabotando o próprio terreno. O corpo responde ao conjunto, e é por isso que a alimentação saudável para homens, regularidade de sono, redução de cafeína tarde, atividade física e acompanhamento da saúde da próstata falam entre si. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo é que método vende menos que milagre, mas entrega mais dignidade. Eu vejo homens gastando muito em farmácias, mascarando o problema. A ciência mostra que compostos naturais juntos só fazem sentido quando entram num terreno bem montado e com expectativa realista. Para facilitar, eu deixei aqui na descrição o link de uma opção natural que reúne ingredientes conhecidos dentro desse universo de suporte à saúde do homem 60+. Pode clicar para conhecer. Mas continue comigo porque o mais importante não é comprar no impulso. É entender por que alguns homens melhoram quando finalmente param de exagerar,
de improvisar e de agredir a própria noite. Num fim de tarde, seu Adalberto e Dona Constantina estavam sentados na varanda. O céu estava baixo, meio cinza, com cheiro de terra molhada subindo da rua. Ele segurava a xícara com uma calma que não existia 2 meses antes. Ela olhou para ele e perguntou: "Você está acreditando mais no chá ou em você?" Ele demorou para responder. Depois disse: "No que eu estou fazendo com as minhas noites." Essa resposta vale ouro, porque mostra que ele entendeu a lógica. O chá não era o salvador. Era o símbolo de uma decisão mais adulta. E é justamente por isso que essa história funciona. Não porque alguém esvaziou a próstata com uma xícara. Essa frase é boa para clique, mas ruim para a verdade. O que aconteceu foi mais sólido. Um homem acima de 60 anos, cansado, quebrado pela madrugada, começou a corrigir o horário, o volume, o contexto, o jantar, a cafeína, a ansiedade, o improviso. Começou a tratar a saúde masculina com respeito e não com desespero. E quando o desespero sai do comando, o corpo trabalha melhor. Você já viu as provas, entendeu a lógica e conheceu uma história real, possível e humana. A idade não define sozinha a forma como você vai viver suas noites. O que define muito do que acontece daqui para frente é continuar tratando a sua próstata, o seu sono e a sua vitalidade como detalhes inevitáveis, ou começar agora uma mudança inteligente. Existe uma fórmula natural que reúne ingredientes conhecidos dentro desse universo de suporte à saúde masculina, praticidade e rotina. Se você quer conhecer essa opção, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não aceite perder a sua melhor versão por falta de estratégia. Clique agora e conheça a fórmula natural completa que tantos homens procuram quando decidem parar de viver no automático e voltar a sentir que a noite pertence a eles.